Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queridos hermanos, queremos dar um saludo a todos em esta hermosa manhã de sábado, porque, mis hermanos, estamos desfrutando de uma lluvia constante. Estamos aqui no estado de Califórnia, que requer muita água. Assim que estamos muito agradecidos com o Senhor por esta semana de lluvias. Também, mis hermanos, porque hoje, dia sábado, estamos um grupo de hermanos aqui reunidos. E de maneira muito especial, queremos dar um saludo a você também que nos acompanha por la televisão, por las redes sociais. Que Deus nos bendiga a todos este dia hermoso de sábado. Bueno, mis hermanos, sempre nosotros antes de abrir a palavra de Deus, oramos, por isso le invitamos, já oramos aqui, pero vamos orar outra vez, pedir que Deus nos bendiga, bendiga sua palavra e também a obra para esta hora. Com reverência, eu vou postrar-me, se você me pode acompanhar, vamos adorar ao Senhor. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por el reposo de la noche, por el santo sábado. Gracias Señor por estarmos finalizando outro ano de bendiciones en nuestra vida. Gracias Señor porque hoy podemos todavía en libertad abrir tu palabra. Bendice Señor ahora que no regrese vacía tu palabra, pero que haga la obra para a qual ha enviado Señor, para concretizar em este mundo tu santo reino. Bendice-nos, Senhor, e envia tu Espírito Santo, tus ángeles. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos dando um temário sobre os últimos acontecimentos, ou como dizem os teólogos, sobre a escatologia. Escatologia são os acontecimentos escatológicos ou finais. E por isso estamos fazendo vários temários, estudando, meus irmãos, esses livros, mas que todo a base é a Bíblia Sagrada. Devemos ter uma boa Bíblia. Muitos irmãos me perguntam onde compro esta Bíblia. E há que buscar por internet, Bíblia de Estudios Ellen G. White. Assim que aqui temos muitos textos que estão ao pé de página, que nos ajudam bastante. Também, meus irmãos, há outras Bíblias agora. Assim que a Bíblia de Jerusalém é uma tradução fidedigna para teólogos, para aqueles que querem estudar profecias. Já a Bíblia, como a linguagem de hoje, são peligrosas, especialmente para estudar profecia, quando vamos tratar de temas como a abominação desoladora, como o anticristo ou a bestia. Essas Bíblias não servem. Por isso temos que ter uma Bíblia mais fidedigna. Pero parte da Bíblia, meus irmãos, em este momento, o pueblo de Deus devemos ter, conhecer, estudar o espírito de profecia. Tenho aqui uma pequena representação, porque são como que 50 livros que traduzem mais de 2.000 visões que Deus, através de Helena de White, ha dado para o pueblo remanente para o tempo del fim. Esta luz, meus irmãos, o espírito de profecia é especial, uma luz especial para o remanente. E por isso que estamos estudando muitas vezes que o inimigo nos vai querer desviar do espírito de profecia. E um dos pontos da apostasia, al tempo del fim, a apostasia
grande, la omega, porque la alfa foi terrível. Houve uma grande apostasia onde de cada 3 adventistas, um abandonou a fé, incluso os pastores, os obreiros, os médicos. E por isso a apostasia omega vai ser muito maior, e a cabeça desta apostasia é o abandono do espírito de profecia. Por isso, meus irmãos, que há livros que a igreja não conhece, por dizer aqui tenho à mão, El Ministério Médico. Este livro é poderoso. Tenho aqui o livro Testemunhos para os Ministros. Estes livros a igreja nem sequer escuta falar de eles, mas são livros muito importantes. Claro que primeiros escritos, eventos de los últimos dias, o conflito de los siglos, todo isso são livros poderosos. Pero agora, meus irmãos, estamos começando a falar um temário sobre as señales del tiempo del fim, e vamos ver a importância de estudar livros como este aqui, La Evangelização de las Ciudades. É um livro que contém muita luz para este tempo, como este outro aqui também, Evangelismo. Mira, Serviço Cristiano. Hermanos, temos que estudar estes livros. Sempre vocês me escutam falando de conselhos sobre o regime alimentício, conselhos sobre saúde, e está bem, é uma obra poderosa, mas também a base está em estes livros que estou comentando. Pero hoje me gostaria de dar um ênfase, meus irmãos, a estes livros. Aí tenho à mesa Joias de los Testemunhos e tenho à mão Testemunhos para a Igreja. Aqui tenho 9 tomos, aqui como estou em minha casa, vocês podem mirar os que estão aqui comigo, aí estão os tomos, todos eles. E isto, meus irmãos, é ouro puro. Aqui tenho à mão, meus irmãos, Testemunhos para a Igreja, não sei se alcança a ver, tomo 9. E incluso tenho, se você mira bem comigo, tenho não somente tenho 2 tomos 9. 2, ¿por qué 2? Porque eu já tinha e agora uma pessoa me regalou entre comillas e tive que pagá-la outro tomo, assim que tenho 2 tomos de testemunhos para a igreja, pero é poderoso porque a vezes uno não tem toda esta luz em outros livros e aí encontra todas as cartas e manuscritos de maneira que tem toda a luz completa. Bueno, meus irmãos, assim que agora devemos abandonar, hermanos, o entretenimento, os juegos, os placeres e buscar ler e estudar. Se você não estuda, você é como um carro sem gasolina, você não vai muito lejos. Temos que ter uma comunhão personal com o Senhor. E aí, hermanos, pudiera colocar um montão de outros livros que temos para esse tempo que a igreja não conhece. Por isso que agora nos dá prisa de predicar esses temas de verdade presente, para que podamos conhecer toda a obra, toda a missão, assim como Deus chamou e isso através de Noé, de Moisés, de Abraão, agora quer ser através de nós outros. Pero vamos começar, como sempre, com a poderosa palavra de Deus. Vamos abrir o livro de Ezequiel. Capítulo 7, é um texto muito conhecido. Diz assim, capítulo 7 do livro de Ezequiel, versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Diz: Vino a mim palavra de Jeová dizendo: Tu, hijo de hombre, así ha dicho Jeová, el Señor, a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Hermanos, este versículo não é um versículo muito agradável de estudar, porque quando diz el fin viene, não são buenos presagios, e não é solamente sobre um lugar ou outro, como um desastre natural que passa por aqui, por allá. Diz aqui, hermanos, sobre os 4 extremos de la tierra. De maneira, hermanos, que o profeta Ezequiel foi iluminado com palavra de Jeová de que algo terrível estava por venir a la tierra. E isto, meus irmãos, não se ha cumprido completamente ao tempo de Ezequiel. Esta é uma profecia para o tempo del fim. Leio Ezequiel capítulo 7, hermanos, diz o versículo 6:
viene el fin. 7:6. El fin viene, se ha despertado contra ti, e aqui que viene. Hermanos, esto no es si va a venir. Esto no es si puede venir. Lo único que queda aqui, hermanos, es cuándo va a venir. Estamos em uma hora muito solene, meus irmãos, quando nós devemos estudar as profecias e entender que algo grande, algo decisivo está por ocorrer em nossos dias. Claro que ao tempo de Ezequiel também vino algo terrível, que foi o reino do norte, o rei Nabucodonosor, pero agora algo pior, hermanos, algo terrível está por venir. E isso é o que estamos estudando, não somente aqui em Ezequiel, mas também em Apocalipse. Porque quando estudamos Apocalipse, capítulo 7, esta é a maneira por la qual a vezes não é fácil fazer um culto a la casa. Temos também animais, não? A parte de estarmos as famílias. Então, meus irmãos, o capítulo 7 de Apocalipse, versículos 1 a 3, encontramos, meus irmãos, a mesma profecia. Deus está reteniendo os vientos. Deus, meus irmãos, está em seu amor e misericórdia, esperando algo passar, e isso é o que vamos estar tratando el dia de hoje, e por isso, irmãos, devemos agora nós entender estes mensagens, porque Deus, em seu amor e misericórdia, meus irmãos, está frenando os vientos, reteniendo os vientos, dando um tempo de trégua para que podamos levar adelante seus interesses ou sua obra em este mundo. Por isso disse o profeta Ezequiel: viene el fin viene, se ha despertado contra ti, e aqui que viene. Queridos hermanos, aqui em Ezequiel capítulo 7, não vou demorar-me aqui, nomás estou usando como uma introdução. Há uma obra que fazer, e também, meus irmãos, Deus está querendo levantar um remanente. Este é o que disse Ezequiel capítulo 7, versículo 16, Ezequiel 7, 16, disse assim: e los que escapen de ellos huirán. Quer dizer, hermanos, para lo que vai venir a la tierra, Deus quer ajudar-nos a escapar de lo que vai venir. Por isso que temos que conhecer bem a profecia. Jesus ajudou seus discípulos quando vino Roma contra Jerusalém, le dio uma señal para que pudieran também escapar. E os que pongan atenção a la palavra de Deus escaparão de lo que vai venir sobre a terra. Por isso, então, não temos que estar comendo as unhas, não? Nem desesperados. Agora, mira, disse, el fin viene, vai acabar com todos nós outros. Não. Disse, hermanos, que Deus queria que seu povo pudiera escapar. E também Deus nos quer ajudar a escapar de lo que vai venir. E, hermanos, quando aprendemos a confiar em la guia divina, que bonito uno se siente. Quando vino, hermanos, a crise, a pandemia do coronavírus, e que todos estavam desesperados, lavando a mão, usando mascarilha e como que perdendo a vida já por causa do medo. E eu mirava ao redor e pensava, por que tanto pânico? Eu não vejo assim. E nunca, hermanos, estuve assim apanicado, desesperado, com medo que meus filhos iam morrer e que agora íamos desaparecer todos do planeta Terra. Eu nunca senti nada disto. E por quê? Será que não tenho conhecimento da lógica que é um vírus mortal que mata as pessoas? Sim, tenho. Eu vejo as notícias. Mas por que não temos medo? É porque quando, hermanos, hacemos a vontade de Deus, o verdadeiro amor echa fuera el temor. Entonces, hermanos, si Israel obedeciera al Señor, decía el profeta Jeremías, no solamente Ezequiel, decía Isaías, no solamente Ezequiel, decía Daniel, que fue a Babilonia, no solamente Ezequiel, no iba a pasar nada, Dios los iba a proteger, hermanos. Dice, los que escapen de ellos huirán, estarán sobre los montes. Hermanos, Deus queria levar seu povo como para fora da desgraça, para fora de todo o terror que iba a venir. Claro que não era uma broma,
não era imaginação do profeta Ezequiel. Se você vai ao mesmo capítulo 7, o versículo 23 diz: haz uma cadena, porque a terra está llena de delitos de sangre e a cidade está llena de violência. Então, isso não era uma broma, era real a desgraça. Havia muito derramamento de sangre, havia muita violência. Agora, então, iba a venir pior. Versículo 24: trairei, portanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuários serão profanados. Queridos hermanos, lo que sería peor entonces, el Señor iba a dar el permiso, quitando su restricción. Porque quando Deus retira o Espírito Santo, Satanás tem agora o controle. Dice assim: traerei a los más malos de la tierra, a los más perversos de la tierra. Eu lhe hago uma pergunta, mi hermano, mi hermana: qual é o ser mais terrível deste planeta? Por seguro, hermanos, que não são os terroristas que aparecem de vez em quando em ação. Os seres mais terríveis são os demônios. Os demônios, eles sim têm poder. Eles são restringidos, por isso não podem fazer a obra destructiva que lhe gostaria de fazer. Mas quando Deus quita a restrição, quando Deus quita a bendição, quando Deus quita a cerca que coloca em nós outros, agora estamos à mercê e agora estamos, meus irmãos, à la mano do poder del mal. Por isso vem a desgraça, por isso vem o fim. Não, meus irmãos, porque o inimigo quer, mas porque Deus lhe dá o permisso. Então, meus irmãos, aqui vem a palavra de Deus dizendo que, a la vez que Satanás toma o controle, o primeiro que passa, seus santuários serão profanados. O inimigo odia a obra de Deus, e a obra-prima de la mano del Senhor é o ser humano. Por isso, o inimigo nos quer destruir. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso agora os seres humanos estão, hermanos, cada vez mais endemoniados. Se metem tanta tatuagem ao corpo e hasta alguns fazem como um cuerno assim à cabeça. E há outros que estão pura droga e hasta espumando por la boca, como são seres como fora de la lógica de um ser humano. O ser humano foi criado amoroso, feliz, bonito, e quando o ser humano perde a identificação com Deus, se vai acercando mais a lo que é um demônio. Hermanos, dice los más perversos de la tierra. Está hablando de los caldeos que harían cosas terribles. Babilonia es como el símbolo del trono de Satanás. Y de ahí, hermanos, que ahora, al tiempo del fin, ya Babilonia no existe. La literal, la Babilonia simbólica, mis hermanos, ahora es el control del enemigo. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios dice en el libro de Lucas, y ya vamos a ver un poquito del espíritu de profecía, capítulo 21 de Lucas, dice así, hermanos, dice el versículo 25, Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra, mira las palabras del evangelista, y en la tierra angústia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26, desfalleciendo, desmayando los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Queridos hermanos, disse que estamos caminhando, e não pode ser diferente porque é palavra de Deus, que estamos caminhando onde os seres humanos estarão desmayando de terror, hermanos, como uma película de terror em la expectação ou expectativa de lo que está passando em la tierra. Hoy, mis hermanos, estamos mirando algo tremendo de que o inimigo nos quer manter entretenidos, por aplauso, por alegria, pura bebida, pura fiesta. E agora, hermanos, as pessoas quedam então como hipnotizadas e não percebem o que está por venir. Pero dice a palavra de Deus, hermanos, de que o que vai venir é algo tão grande que as pessoas vão desmaiar de terror.
Isso me vem, hermanos, a la mente el capítulo 1 del conflicto de los siglos, quando la hambruna que vino era tão grande que empezaram, hermanos, a comer entre los vecinos, sus gatos, sus perros, al último terminaron comiendo a sus propios hijos. Esto es algo, hermanos, fuera de la lógica. Cualquier persona normal no puede creer esto si no pudiera ver esto. Porque uno ama a los hijos, ama a los niños y quiere dar lo mejor para ellos. Pero cuando la hambruna es tan grande que ya no hay ni siquiera zapatos y cinturones, menos perros y gatos, y al último, ahora comer sus propios hijos. Queridos hermanos, por tanto, nosotros no queremos ser alarmistas y predicar todo tiempo sermones asustadores, porque esto, mis hermanos, es al revés. Deus não nos quer assustar, Ele nos quer livrar de que caigamos em todos esses problemas que a palavra de Deus advierte. Porque aqui diz assim, meus irmãos, claramente, no livro de Lucas, como também em Mateus e Marcos, quando estas coisas, versículo 26, quando estas coisas comecem a suceder, erguíos e levantad vuestra cabeça, porque vuestra redenção está cerca. Quiere decir que esto no es un anuncio, hermanos, de desgracia, de terror, de cosas negativas, pero de algo grande y positivo. Dios está por eliminar de la tierra, hermanos, al pecado y también, hermanos, a toda raíz de pecado que es Satanás y sus ángeles. Por tanto, en este momento tenemos, hermanos, una tarea muy grande. Antes que el Señor va a destruir el planeta Tierra y destruir Satanás y sus ángeles, Dios quiere salvar a los habitantes de la tierra. Gloria a Dios. Este entonces, mis hermanos, es el temario que estaremos dando este día de hoy. Isso es introducción, pero el temario es Salvando a Millones. ¿Cómo es el temario, hermanos? Salvando a millones. Salvando a millones. Hermanos, misión final. Não é solamente para que nos vayamos esconder allá a la montanha, agora temos comida orgânica, agora temos nossa casita, temos energia, temos calor, dia de frio e todo em ordem. Não. O ministério Missão Final, hermanos, deve ser um ministério para completar a obra de salvar a milhões de pessoas. Por isso, meus hermanos, la sierva del Senhor, agora vou usar um pouquinho el espíritu de profecía, menciona, mis hermanos, no una, no dos, pero un montón de veces textos tremendos que voy a leer ahora y compartir con usted. Pero déjame ahora hacer una pequeña base antes de entrar al tema que es Salvando a Millones. Dice así, hermanos, este librito del Ministerio Médico, a la página 442. Dice, un tiempo de interés abrumador. Pronto la lucha entre las naciones se desencadenará con una intensidad que ahora no anticipamos. El tiempo presente es de interés abrumador para todos los vivos, los gobernantes, los dirigentes, los que ocupan posiciones de confianza y autoridad, hombres y mujeres inteligentes de todas las clases sociales, tienen su atención fija en los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Miren, mis hermanos, vino la pandemia, vino el tiempo de incêndios. Esto, mis hermanos, en Grecia, aquí en California, en Australia, en varias partes de la tierra, queimando hasta Amazonas, queimando, hermanos, en gran cantidad, grandes porciones de tierra, sin que ninguna mano humana pudiera hacer nada, pero a la vez las inundaciones, a la vez, mis hermanos, los desastres naturales se van sumando a los montones por toda parte, y ahora, mis hermanos, estamos a la víspera de outra pandemia. E a gente, meus irmãos, os estadistas, os governantes estão mirando todo isso. Sigo leyendo, dice assim, hermanos, la sierva del Señor, ellos contemplan
las relaciones tensas y agitadas que existen entre las naciones, observan la intensidad que se está apoderando de todo elemento terrenal y comprenden que algo grande y decisivo está por ocurrir, que el mundo está en el umbral de una crisis estupenda. Hermanos, entonces, esto já nem sequer necessitamos ler aqui o livro Ministério Médico, porque ao ver as notícias da televisão, os rádios, os periódicos, diário, nós nos estamos dando conta, hermanos, de que algo grande e decisivo está por ocorrer. Pandemia, problemas financeiros, problemas de política e a lista sigue. Agora escutem isto. Deus misericordiosamente, em meio a esse contexto todo, Deus misericordiosamente nos ha otorgado um momento de trégua. Quanto tempo, irmã? Um momento. Um momento de trégua. Agora, irmãos, estamos desfrutando isso. Pero para quê? Para regressar a ganhar dinheiro, para ir mirar os partidos del fútbol, para correr atrás de placeres carnales. Não, meus irmãos. Deus misericordiosamente nos ha dado um momento de trégua com um propósito espiritual. Todo o poder que o cielo nos ha prestado deve utilizar-se agora trabalhando por los que perecem em la ignorância. E quantos são, hermanos, decía eu ao título del sermão? Millones. Isso é o que vou ver hoje com você. Millones. A la tarde, hermanos, he preparado aí um PowerPoint. A la tarde, se Deus permite, vamos dar a segunda parte. E vamos colocar, hermanos, que temos que agora dar prisa, porque Deus nos ha dado esta trégua, este momento, hermanos, não para cruzar os braços, não para ir a Cancún, Alasca, para andar passeando. Deus, hermanos, agora nos ha dado um momento de trégua para hacer sua obra de prisa. E disse assim, hermanos, não deve haver demora, a verdade deve proclamar-se em los lugares tenebrosos de la tierra. Que devemos fazer agora? Proclamar a verdade, a palavra. Disse assim, os obstáculos devem enfrentar-se e superar-se. Uma grande obra. Que tamanho, hermano Marcelo? Uma grande obra. Não, hermanos, hasta agora nós hicimos uma pequenita obra, se é que hicimos. Pero agora Deus demanda uma grande obra. Uma grande obra deve hacer-se, e esta obra les ha sido encomendada a los que conocen la verdad para esse tempo. ¿A quién, hermanos, Dios quiere que haga la obra? A los que conocen. No es a los testigos de Jehová, no es a los hermanitos pentecostales, no es a los hermanos católicos, los romanos, no es, hermanos, a los evangélicos, no, hermanos. Dios está esperando, dice aquí, hermanos, que uma grande obra devem realizar os que conhecem a verdade para esse tempo. Agora lhe hago uma pergunta: e que é isto de la verdade? Pues toda a doutrina, o santuário, a lei de Deus, o mensaje de los tres ángeles, a reforma pro salud. Nós outros, hermanos, fomos iluminados. Mira que tanto livro tenho aqui. E agora quer dizer que se me tomo vacaciones e já não hago nada e não tenho nenhum plano, você crê que Deus estaria muito contente comigo? Claro que não, claro que não. Por seguro que o Senhor me vai passar por alto e vai buscar a outro que sim vai poner as pilas, vai poner os pantalones e vai fazer a obra do Senhor. Já não vou seguir lendo todo o livro aqui, pero nomás um último texto que é a sequência, diz assim: como lâmpada encendida, se me instruye a expressar a nuestro pueblo, claro que conhecemos a palavra, palavras que lhe darão ânimo para hacer diligentemente a obra que lhe vendrá em su dia de oportunidade. Qual é o dia de hoje, hermanos? De oportunidade. Oportunidade para quê? Para hacer a obra do Senhor. Hermanos, temos todavía, sigam leyendo, se você pode ler, estou lendo página 442, 443, o Ministério Médico.
Hermanos, se você tem este livro, léalo. Se não tem, busca bajarlo de internet e léalo para que você entenda isso. Que é isto de dia de oportunidade? Escutem isto, hermanos, que maravilhoso. Quantas almas ganhou Noé? Se acuerdam? Noé. 8 almas. 8 almas. Bueno, já está bem, não? Por lo menos não foi em vano 120 anos de trabalho. Pero qualquer presidente de conferência diria, não, eu nunca vou trazer um obreiro de estes como Noé a minha conferência, porque gastou 120 anos e que tanto gastou del presupuesto del diezmo e para ganhar 8 almas. Pero, hermanos, quando miramos a obra que hicieron alguns homens, alguns foram muito exitosos, imagino quantas almas ganhou São Pablo, não? São Pablo sim foi um grande ganador de almas. Pero agora, quando nos colocamos nós outros, hermanos, em perspectiva, São Pablo vai quedar para trás. Por quê? Porque Jesus dijo que nós outros haríamos obras maiores que ele mesmo Maestro. Hermanos, em este momento nós outros temos um privilégio tão grande que é ganhar milhões de pessoas para a verdade presente. Decimos amém, hermanos? Que tremendo, hermanos. Por isso disse que hoje é nosso dia de quê? De oportunidade. E a la vez, hermanos, de não fazer a obra do Senhor, ao revés de estar registrado como um grande evangelista, um grande ganador de almas, um grande instrumento nas mãos do Senhor, vamos ser considerados traidores, porque somos como atalaias, sentinelas, como perros emudecidos que não sabem ladrar. Por isso, hermanos, disse, hoje é meu dia de oportunidade. E a você também. Portanto, hermanos, agora podemos decidir, aproveitar e chegou a trégua, já não há pandemia, já não há persecução, não há nada. Podemos, então, vamos ganhar dinheiro e vamos ganhar dólares e vamos conseguir outro trabalho. Já tenho 2 trabalhos, vou conseguir outro mais, porque tenho que pagar. Agora comprei um carro novo, comprei uma mansão, comprei um barco, comprei uma motocicleta. E agora, hermanos, vou desfrutar e vou mais trabalhar e ganhar mais dólares, porque há oportunidade. Pero ¿es esta a oportunidade que Deus quer que tenhamos? Não. A oportunidade agora, hermanos, é para servir ao Senhor e ganhar almas para su reino. Por isso, hermanos, há milhões de pessoas que estão em tinieblas, que estão esperando por esta luz. E por isso, hermanos, hoje, à la tarde, vou estar lendo bastante sobre isto. Este librito Evangelismo, hermanos, disse aqui algo terrível. Este librito Evangelismo, mira. Disse a sierva del Senhor, hermanos, em este livro... Evangelismo, página, déjame buscar aqui, a página, disse algo terrível, hermanos, disse que nós outros não estamos despiertos. A ver, me olvidei a página. Bueno, depois regresso com esta cita. Déjame ler outra de ânimo. A la página 31 disse assim: ha chegado el tiempo, quando os adventistas, como nunca antes, devem levantar, e escutem isto, e resplandecer, porque ha venido su luz, e a glória de Deus ha nascido sobre eles. Então, hermanos, ha chegado o tempo, disse aqui. Por quê? Porque, meus irmãos, já não há tempo, estamos em tempo prestado. Agora me acordei do texto, é que estou com o livro equivocado. Busquei evangelismo para o serviço cristiano. Algo terrível, isso sim, agora me acordei do livro, estava equivocado com o livro. Pero disse este livro, meus irmãos, que o Senhor está agora esperando que o pueblo adventista se levante, porque, meus irmãos, é tempo de concluir a obra. Aqui, agora sim, a página Evangelismo. Dice, página 93. Evangelismo, página 93. Aqui está, disse assim: deve hacer-se obra bem organizada em la igreja,
para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Mientras impartam aquello que recibieron de Dios, serán confirmados en su fe. Ahora aquí está lo terrible, hermanos. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Quiere decir que una iglesia que no trabaja, ¿cómo es una iglesia? Muerta. Muerta. Eso es lo que está, hermanos, ahora escrito en cada iglesia. Trabaja, viva. No trabaja, muerta. ¿Y usted cree que Dios quiere seguir con la iglesia muerta? Claro que no. Dios no va a seguir con la iglesia muerta. Y no está hablando allá de las paredes, del techo, está hablando de personas. Sigo leyendo, dice, una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Somos incluídos en la edificación como piedras vivas y cada piedra de emitir luz, cada cristiano es comparado a una piedra preciosa que capta la gloria de Dios y la refleja. Por tanto, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos una iglesia viva. Hermanos, todo el universo está contemplando el planeta Tierra. Nosotros somos como un espectáculo para el universo, porque el Señor quiere, hermanos, hacer una obra ahora tan grande. Por eso decía el primer ángel, Apocalipsis 14:6, y vi otro ángel teniendo el Evangelio eterno para predicarlo, ¿a quién? A los moradores de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, y ahí sigue diciendo el versículo 7, hermanos, a cada morador de la tierra, millones de personas. Entonces, hermanos, hoy vamos a dar dos temas, como cada sábado, y estamos haciendo a la parte de la tarde. Vamos a abrir un poquito la ventana que para lograr alcanzar millones de personas tenemos que tener millones de dólares, ¿sí? Y esto, hermanos, es la parte que no nos gusta. Y nosotros vamos ver la condenación hoy a la tarde que va a venir a aquellos que tienen retenidos sus bienes del Señor. Y esto no es algo agradable leer lo que va a pasar con aquellos que recibieron de Dios, hermanos, los fondos para compartir, mis hermanos, y no lo hicieran, y serán considerados, mis hermanos, como ladrones de Dios, no ladrones de la iglesia, o de la tesorería, o ladrones de los humanos, ladrones de Dios, le robaron a Dios. ¿Y usted cree que alguien va a salir bien cuando roba a Dios? No. Y por eso, hermanos, tenemos que ahora dar prisa de hacer la obra que el Señor nos ha encomendado y que debemos también mostrar cómo hacer, hermanos, para que los hermanos tengan confianza de que vamos a seguir las instrucciones divinas. Hoy a la tarde, por tanto, no pierda el otro tema que vamos a estar predicando. Este libro, hermanos, La Evangelización de las Ciudades, página 43, dice así: los juicios de Dios sobre las ciudades. Este libro es muy importante, hermanos. Los juicios de Dios sobre las ciudades. Aquí dice así la sierva del Señor: la transgresión de la ley de Dios trae sus juicios a la tierra. Y por eso cuando el decreto dominical, que viene en silencio, ahora ya está costurado, sea o que salga a la tona o que venga a la luz, el decreto dominical, aunque viene disfrazado como el día de la familia, el día para la protección de la naturaleza y que tanta cosa, pero el decreto dominical es el decreto dominical, con disfraz o como un camaleón, con toda su manera disfrazada, pero es un decreto que mueve la mano de Dios. Y Dios ahora ya no va a tolerar el ser humano. Dice así, portanto: estando en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una escena asombrosa. En una visión de la noche yo estaba sobre una altura donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los edificios grandes y pequeños se derrumbaban. Los sitios de recreo, los teatros, hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio.
Hermanos, miren aqui, diz assim, muitas vidas eram destruídas. Queridos hermanos, eu sei que Deus está em contra do pecado, pero Deus não está em contra dos impíos. Deus ama os impíos. Deus não ama suas obras, pero Deus ama estas pessoas. Por isso o Senhor, hermanos, ha preparado um plano para que podamos ir com os impíos, tocar suas portas, ajudá-los a ver que Deus quer salvá-los. Por isso, hermanos, que tenho um texto que diz assim, hermanos, em este livro Testemunhos para a Igreja, tomo 9, diz assim, e isto a la tarde coloquei em PowerPoint, pero vou adelantar um pouquinho aqui este texto, hermanos, a la página 105, porque agora me cai muito bem este texto aqui, diz assim, e a la tarde vou estudar com mais detalhes este texto, diz assim, tomo 9, Testemunhos para a Igreja, página 105, diz aqui, deve hacer-se obra missioneira em muitos lugares que aparentemente prometem pouco resultado. Hoje à la tarde quero falar um pouco mais em detalhe isto, porque a vezes uno diz, para que vou perder tempo? A gente não quer escuchar. Muitos dizem assim, não? E para que vou gastar meu dinheiro, dar livro a gente se vão echar a basura? Então, uno se limita, porque a gente também não quer escuchar. Pero Deus vai mover sua mão de maneira que todos vão escuchar de aqui adelante. Sigo aqui leyendo, diz assim, o espírito missioneiro deve posesionar-se de nuestras almas e impulsar-nos a alcançar certas classes de pessoas em las que não havíamos pensado. Hoje à la tarde quero falar sobre como alcançar as classes ricas, porque sempre levamos o evangelho a los pobres, não? E com razão também Jesus trabalhou muito por los pobres, aunque Jesus também logrou alcançar ricos como Nicodemo, José de Arimateia, alguns sacerdotes se converteram ao Senhor, pero também, hermanos, devemos pensar em estas classes, porque não solamente vão salvar-se alguns, aunque diz a Bíblia que é muito difícil um rico entrar no reino de los cielos, pero eles vão aportar para a obra, e isso é o que vou estar falando à tarde também sobre isso. E disse assim, hermanos, alcançar certas classes de pessoas em las que não havíamos pensado e a trabalhar em lugares e com recursos que não hubiésemos imaginado sequer. Mira, aqui está a palavra, não? A trabalhar em lugares e com recursos. Quais são os recursos? Nem sequer imaginamos todavia, pero Deus nos vai guiar allá. El Senhor tem seu plano. Aqui está o texto, hermanos. El Senhor tem su plan para esparcir a semilla del Evangelho. Hermanos, esto es lo que agora devemos, como Ministério Missão Final, dar ênfasis, porque Deus tem su plan. Não é del pastor Souza, não é el plan de la igreja, não é el pastor de los pastores evangélicos ricos. Não, hermanos, não podemos copiar el plan de igrejas mega churches que são muito grandes e agora queremos fazer o mesmo. Deus tem su plan. E qual é o plan de Deus, hermanos? E o plan de Deus é que nós nos transformemos em obreiros, médicos, missioneiros, colportores. Este é o plan divino. Pero agora, mis hermanos, nós inventamos um método onde eu me paro aqui, agarro minha Bíblia, pongo minha corbata, você senta aí, você me vai escutar, você não sabe nada, eu sou o pastor, você tem que escutar-me. E depois você tem que dizer, que bonito predica, pastor, feliz sábado, vou à casa a dormir. Este é o plano da igreja agora. Todas as igrejas estão desenhadas em este plano. E este plano não serve para Deus. Este é o plano evangélico. Deus tem um plano diferente. E qual é o plano de Deus então, hermanos? Jesus, como lo hacía? Como Jesus ensinou aos discípulos? Ele dizia, sígueme, mire como hago. Tem algum enfermo? Sim, aqui está o enfermo. E Jesus sanava. E depois que sanava esta pessoa, que dizia Jesus a la persona? Que a pessoa já estava já em sua força natural do corpo. E disse, não peques mais, pero vem e sigue-me.
Ele não dizia, mira, vamos estudar agora Daniel e Moisés, estudar e o profeta Samuel, e vamos estudar o profeta Isaías, Ezequiel. Não, ele apenas sanava e depois dizia assim, sigue-me. E a pessoa agora tão feliz porque estava cego, agora vê, estava com febre, agora está sano. E seguiam a Jesus. E era tanta gente que já não alcançava, a vezes, nem sequer para dar de comer a esta gente. 5.000 pessoas. E mira um evangelista pobre, que Jesus tinha de diplomas e de dinheiro, e de roupa, e de carros, e de projetor, e de computadores, não tinha nada disso, nada. Pero como logrou tanto êxito em tão pouquitito tempo? Porque sanava. Jesus levava algo, hermanos, que Ele também quer que llevemos. Tocar as portas, não amontonar um montão de gente dentro de uma igreja a contaminar-se com vírus. Claro que vamos fazer os grupos também, como isso vou explicar mais adelante, fazer os grupos nas cidades para adorar, para aprender a doutrina, a teoria. Não estamos em contra de nada disto, pero não era este o método de evangelismo. Para ganhar almas era ir de casa em casa, levar a la gente la sanação de uma maneira correta, um estilo de vida correto de como vivir. Sigo leyendo aqui, diz assim, por isso ele disse que esse texto tem muita luz. Diz aqui, hermanos, el Senhor, a ver onde está, el Senhor tiene su método, el Senhor tiene su plan para esparcir la semilla del evangelio. E qual é o plano? Colportar de casa em casa e levar a obra médico-missioneira. Sigo leyendo. El Senhor, sembrando según su voluntad, haciendo de esta manera, multiplicaremos la semilla en tales proporciones que su palabra podrá alcanzar a millones de personas que aún no han oído la verdad. Hermanos, eu estou maravilhada. Se nós agora deixamos o método evangélico de estar apenas dando sermão, eu conheço um montão de colegas pastores, gastaram sua vida, hermanos, puro predicar, e terminaram, e não terminou a obra. Terminaram a vida de eles e não terminou a obra, porque apenas, que tal le predico a vocês aqui, que estamos hoje dia sábado aqui. El outro sábado vengan de regresso, ok? Sentem aqui, vou predicar outra vez. El outro sábado, venga outra vez, vou predicar a vocês outra vez. É assim que é a predicação do Evangelho? Não, hermanos, porque nem aquele vizinho, nem aquele outro, nem ele que vive ao outro barrio, nunca vai vir aqui a minha porta. Ou aqui você reúne e quer escutar. Não, ele não vai vir aqui. Ele não conhece, ele não sabe. Somos nós outros que temos que ir allá com eles, nós outros que temos que tocar suas portas e dizer, mira, aqui traigo luz, e Deus te quer sanar. Esta é a chave que abre a porta. Hermanos, então, mire, nós outros estamos fracassados, hermanos. Agora já, como estou lendo aqui este livro, La evangelização de la ciudad, os juízos de Deus já estão nas cidades. Nós não nos damos conta. Sigo leyendo a página 43. Los ángeles destructores enviados por Deus estavam obrando. A irmã Juan teve uma visão em 1906, ¿se acuerdan que leí al principio? ¿No? Los ángeles destructores enviados por Deus estavam obrando um simple toque e os edifícios construídos tão solidamente que os homens los consideravam resguardados de todo peligro. Hermano Marcelo, ¿usted conoce en Loma Linda un edificio así? Sí. Le pregunta a él porque él trabajaba allá y ahora están construyendo ¿qué ahí? El hospital nuevo. El hospital nuevo. Todo de metal. Todo de metal, hermanos. Yo tengo un video, yo grabé un video ahí, okay, enseñando esto. Hermanos, Deus não nos mandou abrir hospitais, Deus nos mandou abrir clínicas pequenas, sencillas, humildes, não na estrutura faraônica, puro, hermanos, dinheiro, esses são, não sei se é milhões ou bilhões, de bilhões de dólares, isso nunca nos mandou o Senhor, porque agora se vai um enfermo aí, pobrecito, assim que vai com uma enfermidade rara, le vão atender aí? Não vão atender.
porque custou este edifício tão caro, agora como vão atender grátis? Por isso, temos que abrir agora algo bem humilde, arriba da montanha, e agora vamos chamar esta pessoa humilde a tratar-se, e de maneira grátis vamos ver a mão do Senhor, porque assim mandou o Senhor. Não é que nós outros agora não somos melhores, e aí vamos fazer. Não, é Deus que vai fazer sua obra, como Ele lo hizo al princípio. Qualquer que mirava a Jesus dizia, este pobre coitado é o rei do universo, pudiera dar risa, não? De ver um carpinteiro aí de chanclas humilde, ele não tinha roupa de marca ou carros não, ele tinha uma vida sencilla, era um campesino, e agora este campesino hacía a obra de Deus, e curava o ciego, e curava os enfermos, e crescia o reino de Deus. Miren, mis hermanos, esto é o que estamos contrastando. Também se pode dizer de la mesma maneira a respeito do catolicismo romano, que diz que Pedro é o Papa atual e que é o representante de Cristo, pero Jesus nunca sentou a um trono de ouro. Jesus, hermanos, era humilde, caminhava com a gente a la calle. E se o Papa for o representante de Cristo, ele daria toda a riqueza do Vaticano e ajudaria todos os pobres de África e de Paquistão, de Índia, a gente que está morrendo de hambre, agora a guerra. Ele daria montanhas de ouro que há em Vaticano, daria para ajudar a la pobreza e ajudar a gente que está com hambre, sofrendo. Hermanos, então aqui diz claramente de que vai chegar o toque de um dedo de um ángel, e esses edifícios magníficos. Hermanos, esta semana passada estava falando em Qatar, onde está estas mega, como se diz, mega estádios de futebol, não? E alguns vão ser destruídos ou reusáveis para outra coisa quando termine a Copa do Mundo. Aí se morreram, meus irmãos, de 400 a 500 pessoas na construção desses edifícios. Eles buscaram pessoas em los países pobres, imigrantes, para hacer estas obras faraônicas, para ter esse espetáculo, e quantos perderam a vida para levantar esses edifícios. Por isso o Senhor, hermanos, disse, vai tocar e isto vai quedar reduzido a um montão de escombros. É o que está escrito aqui. Nenhuma seguridade havia em parte alguma. Hermanos, quando eu leio isto, mira, nenhuma seguridade havia em parte alguma. Quando esta hora empiece e nós outros estamos mirando que a gota d'água vai ser o decreto dominical, pero já estamos mirando algumas gotas antecipadas, disse aqui, irmãos, não vai haver seguridade em nenhum lugar. Por isso, escapa-te por tu vida, salí de Babilônia, assim diz a Bíblia, vá ao monte. E, hermanos, em esta hora, as cidades serão visitadas por los terríveis juízos destructores. E por isso Ezequiel dizia, e eu não leí todo o capítulo 7, mas se você lê todo o capítulo, que não tenho tempo para tanta informação, mas allá dizia o mesmo que hemos predicado semana passada: espada, hambruna, porque claro, como resultado da espada ou guerra, vem a hambruna, e a la vez enfermidades. E a la vez, para complementar, como disse Mateus 24, também terremoto, que são desastres naturais. E aí não é solamente terremoto, porque agora, em ordem do dia, vem a inundação, e vem, hermanos, o vulcão, e o tsunami, e vem um montão de outras consequências com os desastres naturais. Disse, nenhuma seguridade havia em parte alguma. Hermanos, então, os que quedarem nas cidades tendrán que enfrentar-se com os mais malos de la tierra, ou os mais poderosos de la tierra. E quais são esses seres? São seres caídos. Diz aqui, hermanos, já não há segurança em parte alguma, nem em Nova York, nem em Buenos Aires, nem em São Paulo, e nem em nenhuma cidade não vai haver segurança. Personalmente, disse, não me senti em peligro, pero não puedo descrever as cenas terríveis que se desarrollaram ante mi vista. Era como que se a paciência de Deus se hubiese agotado e hubiese chegado o dia del juízo. Que terrível, hermanos. Então, o ángel que estava a mi lado me dijo que muito poucas pessoas se dão conta da maldade que reina no mundo hoje, especialmente nas grandes cidades. Declaro que o Senhor ha fijado um tempo
quando su ira castigará a los transgresores por el persistente menoscabo de su ley. Entonces, hermanos, Dios ha fijado un día. Y eso, hermanos, ya he leído muchas veces. Tengo un librito por aquí que llama, aquí está, Eventos de los Últimos Días. Y eso está, colocaron en la página 16 esta cita, porque este texto es un texto que nos hace reflexionar. Dice así, mira, dice, hay un día, página 16, hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Ahí está, hermanos, tenemos que entonces trabajar con el Señor. Yo no sé nada de fechas, yo no voy a marcar que Jesús viene en 2027, 2031, pero Dios sabe, Dios sabe. Hay un día que Él decretó que de ahí no pasa. Entonces, hermanos, ¿cuál es el freno que Dios está todavía reteniendo los vientos, que todavía no llega este fin, que todavía tenemos esta libertad? Mire, hoy, hermanos, podemos ir a la iglesia, abrir las puertas, podemos hacer cultos. ¿Y por qué? Porque Dios nos está dando un tiempo para llevar adelante sus intereses, su obra, mis hermanos, para concluir en esta tierra la predicación del Evangelio. Entonces, mis hermanos, aquí dice así, que nuestro problema, este librito Testimonios para los Ministros, página 127, dice así: gracias a Dios porque se está realizando una obra fuera de la iglesia. La iglesia no ha sido, bueno, la obra que se está realizando fuera es muy pequeña, ¿no? Pero ahora explica, la iglesia no ha sido educada debidamente para trabajar por aquellos que no son sus miembros. Eso es lo que estaba mencionando. Yo fui educado como pastor de aprender a predicar, que yo no puedo moverme mucho, y que no puedo pasar de la hora, y que no puedo andar así como un avión bajando y subiendo. Eso todo aprendemos oratoria, aprendemos muchos detalles, pero aprendemos a predicar en un púlpito. Lo que ahora, hermanos, debemos aprender a predicar es de puerta en puerta, de casa en casa, y esto no sabemos nada. Dice así, hermanos, leio otra vez, dice, la iglesia no ha sido educada debidamente para trabajar por aquellos que no son sus miembros, quer dizer, ellos que se pierdan. Nosotros aquí ya estamos salvos, ¿no? Ya tenemos nuestra Biblia, tenemos nuestros libros. Sigo leyendo, dice, muchas almas ajenas a la iglesia podrían haber sido iluminadas y un caudal mucho mayor de luz podría haber sido traído a la iglesia si ésta hubiera trabajado con el corazón y el alma y la voz para ganar almas para la verdad. Demasiado poco trabajo realizan los miembros de la iglesia en favor de los que necesitan la luz, los que están fuera de la iglesia adventista. Entonces, hermanos, si estoy entendiendo bien aquí el texto, los adventistas no aprendemos a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Pensamos assim, bueno, el pastor gana el salario de él tiene que ir allá de puerta en puerta y hacer la obra. Y entonces, ¿cómo el pastor no hace? Porque el pastor piensa, no, yo gano mi salario para venir aquí sábado a predicar, ese es mi trabajo. Así aprendió a la universidad. Entonces, ni la iglesia no hace esperando que el pastor haga, y ni el pastor no hace esperando que la iglesia haga, porque los pastores dicen así, no, pastor no da luz, quien da luz son las ovejas tienen que dar la luz. Entonces, uno espera por el otro y ninguno hace la obra, y el mundo no ha sido advertido. Por eso dice aquí, hermanos, demasiado poco trabajo realizan los miembros de la iglesia en favor de los que necesitan la luz, los que están fuera de la iglesia adventista. Ahora tiene un problema. ¿Usted cree que Dios está contento con este pensamiento? No, dice así, el Señor declara, la caña cascada no quebrará y el pálido que humeia no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Los que cooperan con Cristo Jesús se darán cuenta de que todas esas promesas se cumplen en su propia existencia. El Señor ha señalado el deber a cada alma.
en el juicio nadie tendrá excusa alguna para presentar por no haber cumprido su dever. Nem el pastor, nem a igreja. Ninguno vai ter uma excusa. Não, eu não hice porque outros não hicieron. Não, eu não hice porque não aprendi. Pero aqui está a luz. Por isso agora, hermanos, los que somos de la familia de misión final, queremos la bendición del Señor. No vamos traer un montón de gente allá a la montaña, hermanos, arriba apenas para dormir y comer comida orgánica y ahí estar pasando un rato. Nosotros tenemos que tener un plan de obra misionera, un plan, hermanos, de evangelismo, aunque vamos a tener la agricultura, la industria, la panadería, todas las cosas, pero tenemos que tener, hermanos, un plan de evangelismo. Anteayer, eu estava em São Francisco e orava ao Senhor, e incluso gravei uns vídeos allá. E eu lhe dizia ao Senhor, ajuda-me, Padre, para que podamos trazer os obreiros aqui, porque este lugar está condenado, não? São Francisco, Las Vegas, esses lugares estão condenados. Hermanos, temos que dar prisa de chamar a la gente. Deus ama a las almas que aí estão. E então, hermanos, nós agora devemos ir com a palavra de Deus de casa em casa, llevando sanação, de esta maneira abrindo as portas para ganhar almas para o reino de los cielos. Aqui diz, hermanos, la sierva del Senhor disse assim: ha chegado o momento em que Jerusalém será esquadrinhado como velas encendidas. Deus está ativo examinando o caráter, ponderando o valor moral e pronunciando sentencias sobre os casos individuales. Puede não ser demasiado tarde para os que han pecado, sean celosos e se arrepientam. Então, nós temos que pedir perdão a Deus. Senhor, eu sou a higuera estéril, he ocupado o terreno inutilmente, perdona meu pecado. E se pedimos perdão, disse aqui, hermanos, Deus nos vai perdonar. Pero agora, hermanos, temos que redimir-nos, temos que aprender a comportar, temos que aprender a ser tratamentos naturais, temos que aprender, hoje à la tarde eu vou falar, temos que aprender a ser indústria para poder sufragar os custos de toda esta obra missioneira. Esta semana, hermanos, já chegaram várias Bíblias que compramos, Conflito de los Siglos. Temos que já começar a organizar as parejas de colportores, que vayamos de casa em casa, dos por aqui, dos por allá. É tão sencillo, hermanos. Por anos lo hizo, é algo maravilhoso. Quando regressamos a la noche, e como aqui onde estamos, não? E reunimos todo o grupo. Eu tinha 32 colportores e agora cada qual, antes de orar, algum agradecimento a Deus. Se eu agradeço a Deus porque encontrei um muchacho que estava drogado, pero que orei com ele. Digo, eu agradeço a Deus porque orei com uma senhora que quer estudo bíblico. E era tão bonito de ver, cada qual dando agradecimentos. Alguém tem alguma petição? Sim, eu pido por um senhor que encontrei muito enfermo. Hermanos, não era nenhuma petição de egoísta. Ai, ore por minha família, ore por minhas finanças. Ai, oro por comprar um carro. Sempre todo para mim, para mim, para mim. Minha família, minha casa, meu dinheiro. Não, hermanos, os cultos de oração de los colportores eram por las almas. ¿Usted cree que Deus está feliz? Claro que sim, hermanos. Deus está feliz quando você agora sente o dolor del parto, ganhando almas para o reino de los cielos. Pero que passa quando temos uma vida, hermanos, que passamos toda uma vida, não ganhamos alma para o reino de los cielos? Como vamos ser recebidos em el cielo? ¿Usted cree que de maneira egoísta podemos ir al cielo? Não. Temos que pedir agora, hermanos, Senhor, dá-me amor por las almas. E quando você ama a la gente, você vai levar livros, você vai levar seu dinheiro para comprar materiais, você vai mover, hermano, toda a sua vida para poder ajudar a los outros. Queridos hermanos, em este país uno perde la pasión por las almas. ¿Por quê? Porque aqui uno empieza a comprar e compra e nunca termina. É uma adicção de comprar e você nem sequer abriu o paquete de que vem por correio de algo que você comprou e já está ordenando outro, porque a adicção de comprar, hermanos, é tão grande, tão terrível, que não sobra já dinheiro nem sequer, hermanos, para comprar um librito para dar uma alma. Hermanos, os pioneiros
Eles escreveram a história do Adventismo. E a história de los pioneiros vai ser usado em el juízo celestial como testemunho para esta igreja Laodiceia de agora, quando não temos dinheiro para comprar livros, pero temos dinheiro para comprar carros, para comprar casas, para comprar barcos, para fazer viagens e de turismo, e todo nosso dinheiro se termina aí, porque agora nos endeudamos e estamos cheios de tarjeta para pagar com tanta coisa que compramos e não podemos fazer a obra do Senhor. Hermanos, talvez uno diz, pô, pues se você predica nomás criticando, não é criticar, irmão, esta é a realidade. Não estamos fazendo a obra do Senhor. Não podemos enganar-nos, porque podemos enganar-nos um ao outro e dizer, sim, mira de corbata, que santo que é, pero não temos obras, não temos almas, não temos resultado, a igreja não está crescendo. Ao revés, há lugares que estão cerrando as igrejas. Hermanos, que Deus tenha misericórdia de nós outros. Tenho librito aqui, hermanos. Este librito aqui é o livro Joias de los Testimonios, el tomo 3. Há capítulo aqui, meus hermanos, que recomendaria para que estudiem este capítulo, chama La Crisis Final. Aqui diz assim, hermanos, estamos vivendo em el tiempo del fin. Que decía Ezequiel, capítulo 7, versículo 6? El fin viene, está cerca. Aqui diz, hermanos, la sierva del Senhor, Joias de los Testimonios, tomo 3, página 262. Estamos vivendo em el tiempo del fin. El presto cumprimento de las señales de los tiempos proclama la iminência de la venida de nuestro Senhor. La época em que vivimos é importante e solene. Agora escutando o que vai dizer. El Espírito de Deus se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Já estão caindo, não disse vai cair, disse já estão caindo juízos e plagas sobre los que menospreciam a graça de Deus, las calamidades de tierra e mar, la inestabilidade social, las amenazas de guerra, como potentosos presagios, anunciam la proximidade de acontecimentos de la maior gravidade. Hermanos, eu tenho 2 niños bem pequenos. Não me gostaria que isto passara agora, porque eu pensava aí, que tal se meus niños não podem correr, não podem defender-se, se eu não estou cerca, como eles vão fazer? Hermanos, talvez você também tenha uma família, tenha netos pequenos, tenha ancianos também, abuelitos, não? Hermanos, todo isso está às portas. Uno não pensa hasta que viene a desgraça. Isso é o que me mortiguava e eu comia os dedos de medo se isto passar estivesse como os filhos em la ciudad. Hoje não, porque eu estou, já por dizer aqui, vocês que estão aqui estão mirando o campo, aí afuera os pajaritos, agora o sol salió um pouquito, havia muita chuva, mas aqui ao lado estão os pavos selvagens, não? Há mais de 15 pavos caminhando, aí os venados correndo, brincando na cerca. Estamos em um lugar, um ambiente rural. Pero os que estão em las cidades, aonde vão correr? Como vão sair? Que vão comer? Quando abrir a torneira, que vão tomar se não há água? Que vão ser de sua vida quando seus filhos pedirem de comer? Hermanos, que vai ser você o dia que você chega a receber seu cheque, seu patrão lhe diga, mira, terminou, já não pode vir o dia lunes a trabalhar? Que vai ser de sua vida? Hermanos, aqui diz, hermanos, que já estamos para mirar acontecimentos de la maior gravidade. E quando venga a repreensão, hermanos, já não há onde correr, já não há que fazer. Semana passada eu leí o texto, hermanos, de que todo o que temos, o carro, a casa e todo o que era nossa segurança, que era nossa alegria, que era nosso prazer, se nos vão quitar. E agora o remordimento, porque uno vai pensar, todo isso eu pudiera haver donado para a obra de Deus, para a salvação de almas, de miles de pessoas, e lo usava de maneira egoísta, e lo perdi todo. E ao revés de dar a Deus, le vai entregar todo a Satanás. Queridos hermanos, las agencias del mal se coligam,
e acrescem suas forças para a grande crise final. Grandes cambios estão a ponto de produzir-se em el mundo. Você diz, não, que bueno, pastor, pero que você está predicando isso, pero isso talvez 30 anos, 20 anos para o futuro. A ver, que diz aqui? Mira, diz assim, hermanos, grandes cambios estão a ponto de produzir-se em el mundo e os movimentos finais serão rápidos. Como será, hermano Marcelo? Rápidos. Queridos hermanos, queridas hermanas, o tempo passou. Estamos em tempo prestado, um tempo de trégua. Quando Deus nos está dando, hermanos, uma chance, uma última chance, para que podamos levantar-nos e fazer sua obra. Pero aqui diz que grandes cambios se harão no mundo, hermanos, os gremios, as agremiações, as poderosas corporações, todo isso, hermanos, se estão amarrando de tal maneira, hermanos, que aqueles que não deram prisa, aqueles que não hicieron de sua parte, estarão completamente despreparados. Queridos hermanos, então, em este momento, aqui diz assim mais abaixo, não vou ler toda a página, as grandes cidades contêm multitudes indigentes, privadas quase por completo de alimentos, roupa e albergue. Entretanto, que nas mesmas cidades se encontram pessoas que têm mais de lo que o coração pode desejar, que vivem em luxo, gastando seu dinheiro em casas luxuosamente amuebladas e adorno de suas pessoas, ou lo que é pior aún, em golosinas, licores, tabacos e todas as outras coisas que têm a destruir as faculdades intelectuais, perturbam a mente e degradam el alma. Se você sigue leyendo este capítulo, diz que o clamor del pobre, como está em Santiago 5, sube ao cielo e Deus lo está escuchando. É o que mencionava a hora de Qatar, a cidade de Doha, que é a capital, hermanos, puro rasgacielo, hermanos, edifícios que uno nem sequer pode ver, alcançar a ver aí arriba de tão alto. Esses estádios de futebol, hermanos, e se morreram mais de 500 pessoas deram a vida para construir todo isto. Queridos hermanos, em esta hora estamos para presenciar coisas terríveis, pero Deus tem um plano. E esta tarde vamos dar sequência falando do plano divino, hermanos. Quero seguir estudando com vocês este capítulo 9 do livro Testemunhos para a Igreja. Este livro está hermoso porque, meus irmãos, tem muita luz. À la tarde também quero estudar com vocês este outro capítulo 6 de Testemunhos para a Igreja. E diz assim, hermanos, la obra médico-missionera e el mensaje del tercer ángel. Portanto, hermanos, hay un mensaje para el pueblo de Dios. Aquí está. No podemos reinventar la rueda. No podemos inventar una manera de sermos bien-sucedidos a través de un método humano o a través de como las mega churches crecen. No, hermanos, tenemos que seguir el plan divino. Y si seguimos las instrucciones y la luz que Dios nos ha dado, entonces Dios nos va a respaldar. Él nos va a usar, como Él bendijo la iglesia cristiana primitiva. Eram 12 homens humildes, pobres, sem preparação acadêmica, intelectual, pero eles tinham, hermanos, o poder do Espírito Santo. Eles tinham, hermanos, a palavra de Deus em suas manos e com a palavra de Deus trastornaram o mundo de aquele tempo. Decimos amém, hermanos? Assim, hoje em dia, hermanos, nós temos que aprender a confiar que Deus nos vai bendecir se seguimos as instruções, se seguimos, hermanos, todas as orientações que Ele nos ha dado em sua palavra. Meu tempo já está quase terminando, porque não quero alargar demasiado a la tarde, vamos seguir, pero déjame terminar, hermanos, este livro, El conflicto de los siglos. Este livro é um poderoso livro, hermanos. Diz aqui, nomás para contextualizar todo o que leemos hasta agora, a la página 681, 682, diz assim, hermanos: el apóstolo San Juan, estando em visão, oyó uma grande voz que exclamava em el cielo:
Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene pouco tempo. Isso está em Apocalipse 12. Agora sigue hablando a sierva del Senhor. Espantosas são as escenas que provocaram esta exclamação de la voz celestial. Agora escucha, la ira de Satanás cresce à medida que se va acercando el fim, e sua obra de engano e destruição, que culminará durante o tempo de angústia. Miren, mis hermanos, aqui diz que a ira del inimigo vai aumentar a la vez que nos acercamos a los últimos momentos. Pronto aparecerão em los cielos signos pavorosos de carácter sobrenatural, em prueba del poder milagroso de los demonios, y los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Queridos hermanos, en este momento no podemos dormir, no podemos distrairnos. Não podemos estar assim, hermanos, borrachos com os lujos desta vida, com o entretenimento desta vida, com os passatempos desta vida. Devemos agora, mis hermanos, estar concentrados em la obra del Senhor. Devemos, hermanos, estarmos completamente focalizados em fazer a obra. E qual é a obra de Deus? Milhões de pessoas vendrão a la luz. Esta é a obra del Senhor. Querido hermano, querida hermana, Deus, Ele vai trazer as almas. Não somos nós outros que vamos convertir a las pessoas. Deus vai convertir a las pessoas. Ele vai tocar o coração de ellas. Pero, mis hermanos, já estamos mirando de que Deus tem que mover a las pessoas. E qual será a maneira como Deus vai mover tanta gente a venir a la luz? Porque agora não vem. Se você vai e toca a sua porta, pues cerram a porta. Aqui diz o livro Eventos de los Últimos Dias, 2:46, assim, mis hermanos, diz: Deus usará seus inimigos como instrumentos para castigar aqueles que hayan seguido seus próprios perniciosos caminhos, por los quais a verdade de Deus ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente e desonrada. El Espírito de Deus, insultado, rechazado, abusado, já se está retirando da terra. Tão pronto como o Espírito de Deus se aleje, se llevará a cabo a cruel obra de Satanás em terra e mar. Queridos hermanos, então, quando o inimigo agora empiece a aumentar a pressão de seu dedo, como disse ao conflito de los siglos, disse: a ira de Satanás cresce à medida que se va acercando el fim, e sua obra de engano e destruição culminará durante o tempo de angústia. Você quer quedar em la ciudad? Não é uma boa decisão. Não é uma boa decisão. ¿Por quê? Dice, hermanos, que a ira del inimigo va a aumentar. E aqui diz, hermanos, é o poder de Satanás lo que está obrando em el mar e em la tierra, trayendo calamidade e angústia e barrendo multitudes para assegurar-se de sua presa. Quer dizer, mis hermanos, que nós agora devemos ir ao campo para que o Espírito Santo de Deus nos mantenha bajo controle nossas pasiones carnales, nuestros pensamientos negativos, arrancar de nosotros una naturaleza mundana. El Señor quiere colocar en nosotros una naturaleza espiritual, amorosa. Por eso, hermanos, los que van en el campo van a hacer la obra de Dios, van buscar las almas, van como Enoque, hermanos, tener una ganancia de almas muy grande, porque ellos serán instrumentos poderosos del Señor. Queridos hermanos, que Deus nos bendiga para que podamos ser este ejército que o Senhor quer levantar para esta hora. À la tarde vamos seguir estudando sobre como Deus quer fazer a obra médico-missioneira e a obra, mis hermanos, de colportaje. E de esta maneira, hermanos, levantar os fundos para a sua obra. Se Deus está tocando tu coração neste dia, se Deus te está chamando para ser um obreiro, eu quero invitar-lo, meu irmão, minha irmã,
para que você pueda unir-se ao exército de Jesus. Jesús chamou a Pedro, chamou a los discípulos e eles, hermanos, dice a Bíblia, los siguieran e eles se transformaram em ganadores de almas. Eram pescadores de pescados, pero agora eram pescadores de homens e através de eles o Senhor hizo sua obra e vino através de eles el Pentecostés, la lluvia temprana, pero através de nós, hermanos, vai venir a maior quantidade de lluvia que a lluvia tardía. Eu quero orar este momento e lhe invito a você para ser parte de nuestra família Missão Final, para venir, hermanos, e poner el hombro a la obra del Senhor. Que Deus te bendiga a você que vive em Sudamérica, Centroamérica. Deus te bendiga a você que vive aqui em Los Ángeles. Aqui estamos, hermanos, para servir. Vamos orar com reverência. Vou invitar a mis hermanos que estamos aqui e vamos orar ao Senhor. Amado Padre que estás nos cielos, sabemos, como disse tu palavra, Senhor, que o fim está às portas, pero há uma obra intocada, Senhor amado. Pedimos sabedoria, pedimos o poder do Espírito Santo para lograr alcançar, como manda tu palavra, a milhões de pessoas que nunca escutaram o mensagem para esse tempo. Gracias porque é o poder do Espírito Santo que vai abrir as portas. O inimigo não pode refrenar, não pode retener. A ira do inimigo cresce nas cidades, mas também vai crescer o poder de Deus sobre seu povo para levar sua palavra. Gracias, Senhor, por el êxito que tu nos prometes, Senhor. Bendice esta obra, bendice a cada hermano, a cada hermana que está estudando tu palavra, que está reconhecendo tu lei, que está reconhecendo tu governo. Oh, Padre amado, colocamos nossa vida em tus manos para servir-te. Pedimos, Senhor, lava-nos na sangre del Cordeiro. Purifica-nos de toda mancha, quita, Senhor, toda aspereza em nosso caráter, quita, Senhor, qualquer coisa que nos aparte do cielo e das bendições que estão reservadas para o remanente para esse tempo. Bendice esta obra, bendice este ministério, Senhor, continua com nós este santo dia sábado, oramos por los enfermos, há muitos enfermos, Senhor, te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém.